Aprendendo Espiritismo. Videoaula 12. Magnetismo e Passe Espírita. A transfusão de sangue foi uma das maravilhosas descobertas da medicina moderna. As primeiras experimentações dessa técnica, em tempos remotos, causaram espanto e oposição. Hoje, porém, figura-se entre os procedimentos mais comuns na área da saúde, cuja eficácia a humanidade enaltece, sendo mesmo imprescindível para a sobrevivência física de certos pacientes. A exemplo de uma transfusão de sangue, o tratamento magnético produz indizíveis benefícios não apenas para o sistema fisiológico, mas como também para o bem-estar espiritual. Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da série Aprendendo Espiritismo do portal Luz Espírita. Nosso tema agora é magnetismo e passe espírita. Vamos ver o que é, como surgiu e quais os benefícios oferecidos pela terapia da transmissão de energia vital entre os encarnados, inclusive com a possibilidade da participação dos amigos espirituais. O tratamento e a chamada cura alternativa se inspiram em ritos e tradições que se perdem pelos mais remotos tempos. A cultura ocidental faz hoje uma redescoberta dos costumes orientais, dentre os quais encontramos os milenares costumes da bênção magnética, através do toque curador ou da imposição das mãos. Os curandeiros e benzedeiros são personagens correntes em muitas literaturas, descritos como possuidores de poderes especiais com capacidade de realizar muitos prodígios. O próprio Jesus é fartamente citado na Bíblia como curandeiro, ora apenas com a simples imposição de mãos, ora com recursos mais fortes, como o toque e até com a sua saliva. Pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Por muito tempo, tais gestuais eram interpretados como simples ritos religiosistas sem nenhuma base científica ou qualquer racionalidade natural. Entretanto, nos dias atuais, até mesmo os grandes laboratórios científicos do mundo inteiro se prestam a estudos empíricos acerca da força do magnetismo, para entender como e por que uma pessoa pode exercer uma influência sobre outro ser vivo, inclusive animais e plantas, uma vez que há muitas evidências desse fenômeno. O primeiro homem da ciência moderna a estudar as práticas energéticas, considerando tradições e rituais religiosos, mas norteando-se pelo rigor científico, foi Franz Anton Mesmer. Este homem revolucionou a medicina, foi chacoteado em seu tempo, só recebeu a reabilitação após a sua morte, mas deixou à humanidade um legado que se assentaria mais tarde com o Espiritismo. Vamos conhecer um pouco da brilhante biografia de Mesmer. Mesmer, natural da Suábia, território atualmente pertencente à Alemanha, foi encaminhado pelos pais ao estudo de teologia no mosteiro de Constança, onde também desenvolveu seus estudos em filosofia,
música e outras artes e ciências. Transferindo-se para a Áustria, formou-se em medicina na conceituada Universidade de Viena, onde alcançou o doutorado, em cujo trabalho já dissertava sobre o fluido universal, que Mesmer definira como a energia magnética que abraçava todos os seres e que exercia imprescindível influência sobre a vida humana. A essa relação vital, então Mesmer chamou de magnetismo animal, ou seja, magnetismo da alma. Nem a luz, nem o fogo, nem a eletricidade, nem o magnetismo e nem o som são substâncias, mas sim efeito do movimento nas diversas séries do fluido universal. Da existência do fluido universal para a permuta voluntária dessa energia vital foi um passo para o raciocínio de Mesmer. Para ele, estava óbvio que cada corpo vivo era animado por uma força magnética que mantinha o organismo vivo. A morte, portanto, seria o cessar absoluto desse fluido vital, quando então essa carga magnética voltaria para o espaço universal. Além disso, o médico considerou a faculdade de, através da potência mental, um ser vivo ser capaz de transmitir tais fluidos de si para um ser debilitado, o que chamou de magnetização. Mesmer submeteu sua tese à experimentação prática e obteve resultados expressivos com a sua técnica, que ficou conhecida como mesmerismo inicialmente, para mais tarde ser popularizada como magnetismo animal, diferenciando-se do magnetismo físico, que diz respeito às forças de atração ou repulsão entre certos objetos materiais. O mesmerismo foi rejeitado pelas sociedades médicas de seu tempo, apesar de fortes evidências, tais como a cura da cegueira da famosa musicista Maria Teresa Parades. 5 anos após a morte do pioneiro magnetizador, a Academia de Medicina de Paris reabriria o processo de experimentação do magnetismo, aprovando-o mediante empíricos resultados. Embora mesmo referendado e assinado pelos seus membros, a Academia julgou por bem arquivar o relatório final. As técnicas de Mesmer então serviram de base para novos estudos, tratamentos alternativos e procedimentos psicológicos como a hipnose, terapia de regressão de memória e a fluidoterapia espírita. Homem de ciência, Allan Kardec estudou o mesmerismo, bem antes de conhecer os fenômenos espirituais que o levaram a codificar o espiritismo. Quando de posse da missão espírita, Kardec estreitou os laços destas duas ciências, estabelecendo os parâmetros básicos para a fluidoterapia. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou um número infinito de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Os espíritos amigos da codificação kardeciana deram testemunho da essência da tese de Franz Anton Mesmer acerca do fluido universal e do magnetismo. Anteciparam-se aos cientistas na definição de que tudo o que há no mundo é uma manifestação energética, cuja forma inicial é o fluido cósmico universal, a substância básica criada por Deus. Esse éter divino
preenche todos os espaços e serve de matéria-prima para os demais estados da matéria, até formar os mais diversos elementos e objetos. Uma das transformações do fluido cósmico universal é o fluido vital, que é a força magnética que dá a vida orgânica às plantas, animais e corpos humanos. Esse fluido vital é quem agrega as células da máquina física e dá as condições elementares para um espírito se ligar a um corpo material a fim de o ser inteligente se manifestar na dimensão terrena. Quando perde essa vitalidade, o organismo humano se desestrutura, morre e o espírito se desprende da matéria, que então se decompõe. A vida humana é, portanto, determinada pela duração dessa carga energética contida no corpo. A vitalidade física é proporcional ao nível dos fluidos energéticos, que pode estar saturado em alguns e escassos em outros. A absorção dos fluidos vitais é natural, desde a respiração, a hidratação e a alimentação. Porém, pode ser potencializada pela nossa indução mental. O corpo orgânico então absorve e despende energia vital incessantemente, embora haja um prazo natural para a falência material dessa máquina, completando a etapa reencarnatória. Durante o tempo estabelecido para o estágio carnal, o magnetismo é extremamente importante para o melhor condicionamento físico. Por isso, a doutrina espírita incorporou em sua prática a fluidoterapia. A prática espírita adota essa terapia por conhecer os seus benefícios, tanto para o corpo físico como para o corpo espiritual, o perispírito. A aplicação bem executada desse processo magnético pode revitalizar nosso organismo, promover curas e até mesmo prolongar a vida daquele que, por uma certa razão, tenha desgastado suas forças vitais excessivamente. Vamos conhecer melhor a fluidoterapia, praticada no passe espírita e na água fluidificada. Uma enfermidade comum, o desgaste físico, o acúmulo de pensamentos negativos, vícios e excessos materiais provocam um desequilíbrio energético no organismo humano e afeta o espírito. A vida desregrada pode mesmo provocar a falência corporal, antecipando o fim de um estágio reencarnatório, pelo que o espírito desencarna na condição de um suicida, ainda que não premeditadamente. O passe é um procedimento técnico de limpeza espiritual e energização. Os fluidos doados penetram na estrutura orgânica do assistido e, dependendo do seu estado, podem revigorar suas forças, normalizar o funcionamento dos órgãos danificados e restituir a saúde do receptor. Na realidade, o passe, para ser melhor definido, ele teria que ser uma relação de magnetismo ou relação fluídica entre dois seres, onde um está ajudando o outro, seja por doação, seja por dispersão, seja por descompensação daquilo que estava sobrecarregado e assim por diante. E tudo isso acrescenta-se de forma intencional. O passe ele tem que ser intencional. Por meio de cuidados dispensados a tempo, os laços prestes a se desfazerem podem se reatar e se restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, muitas vezes é poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O passista ou magnetizador concentra-se no serviço fraterno de contribuir com aquele a quem assiste, doando parte de sua própria vitalidade, além de invocar a assistência dos bons espíritos, que então se utilizam das energias contidas na natureza física da nossa dimensão terrena e do próprio fluido cósmico universal disperso no espaço.
De igual maneira, o tratamento espírita utiliza a fluidificação da água, pela facilidade com que essa substância absorve as energias dirigidas a ela. Porque o magnetismo que Allan Kardec fala, e para quem for mais cuidadoso no termo de doutrina, leia pelo menos 4 questões do Livro dos Espíritos, 33, 424, 483 e 555. Essas questões respondem muito bem onde é que está o magnetismo. Se você quiser se aprofundar, aí sim, vá ao Livro dos Médiuns, vá à Gênesis e, sobretudo, na Revista Espírita. Já no primeiro ano, em março de 1858, tem um belíssimo artigo do Sr. Allan Kardec a respeito disso. Mas a pessoa pode dizer, mas eu não quero ler nada disso, eu quero ler só o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem problema. Mas no capítulo 19, leia todo o capítulo 19, que fala da fé transporta montanhas. E principalmente o item que foi ditado pelo Espírito Protetor do Sr. Allan Kardec, intitulado A Fé Humana e a Fé Divina. Só precisa ler somente essa mensagem. Ali a gente entende onde é que está o magnetismo. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas o inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre socorrido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou o elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno igual com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. A exemplo do passe magnético, a água impregnada de fluidos vitais energiza o organismo do receptor, recondicionando o seu estado físico. O filme documentário Quem Somos Nós? Apresenta parte do fantástico trabalho do japonês Masaru Emoto, mostrando as transformações moleculares da água a partir da magnetização. Além de compreendermos o processo da terapia magnética, devemos considerar a origem dos males a que estamos sujeitos. Na natureza não há milagres, no sentido de mágica ou transformação mística. Tudo faz parte da perfeita ciência divina. Igualmente, não há efeito sem causa. Todos os distúrbios, físicos ou espirituais, são consequências de acontecimentos pelos quais cada um é responsável, bem como pela organização do ciclo da vida carnal. Assim sendo, o tratamento magnético fica condicionado a determinados fatores. Vejamos. O ciclo da vida material impõe condições naturais irreversíveis. Invariavelmente, todo organismo físico nasce, cresce, definha e falece. Deficiências físicas e enfermidades graves congênitas, trazidas desde o berço, obedecem a uma programação reencarnatória. São resultados de gravidades acometidas em existências pretéritas e então registradas no perispírito, o corpo espiritual, ou mesmo uma condição em que o espírito a reencarnar escolheu voluntariamente para si, como prova ou missão para servir de exemplo. Há, portanto, situações naturais em que nem o magnetismo e nem a ciência humana poderão solucionar. Para os demais casos em que a cura ou o alívio possa ser aplicado, as condições para um tratamento eficiente consistem basicamente na interferência de um bom passista magnetizador, uma boa assistência espiritual e o comprometimento do receptor. Para ser um bom passista, é importante estar equilibrado, físico e espiritualmente, concentrar seu pensamento e vontade na magnetização, conquistar para si a simpatia dos espíritos elevados, para que tenha da parte deles uma boa assistência, e usar de toda a caridade para com o receptor,
desejando o seu bem, sem ostentar ou pretender qualquer tipo de reconhecimento ou recompensa. Equilíbrio, vontade, fé e caridade são as condições determinantes para o passista. A oração profunda, que é uma verdadeira automagnetização. A oração é fundamental. Quando eu falo muito em magnetismo, é porque eu quero passar para as pessoas esse foco. Mas em nenhum momento eu estou negando o espírito, eu estou negando a oração, o valor do amor, dos bons sentimentos, muito pelo contrário. Quando eu falo tecnicamente em magnetismo, eu tenho que literalmente ser quase que técnico apenas. Mas a primeira coisa, a oração. A oração é fundamental na nossa vida, não só no magnetismo, mas como em tudo. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que junta grande poder fluídico normal com uma ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar estes singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos especiais, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si e se quisessem colocar a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar aquilo que, até hoje, eles chamaram fenômenos e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das capacidades humanas. A espiritualidade amiga não se omite em ajudar os magnetizadores comprometidos com a caridade. Juntos, há uma excepcional soma de forças. A força magnética reside no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetiza com o propósito de curar, por exemplo. Invoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente. Ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Pela ação fluídica aplicada em um tratamento espiritual, células deficitárias podem ser recondicionadas, tumores podem ser dissolvidos, sangramentos podem ser estancados e órgãos físicos podem ser reconstruídos. Para ser beneficiado pela fluidoterapia, o receptor deve estar comprometido com o tratamento, não apenas desejando sua reabilitação física, mas igualmente determinado em promover sua reforma íntima, assentando seus pensamentos e atitudes na ética e nos valores espirituais, mas deve ainda levar em conta os desígnios de Deus para a sua programação reencarnatória, considerando que a saúde física tem os limites da natureza física e que o propósito maior é a saúde no plano espiritual, que o declínio da carne pode significar a depuração do espírito. Diversas culturas estabeleceram suas próprias técnicas de magnetização. Se você deseja se tornar um passista, procure uma instituição espírita que forneça um estudo regular e se inscreva nessa seara de caridade. Mais informações pelo portal Luz Espírita, www.luzespirita.org.br. Fique com a graça de Deus e com o nosso abraço fraterno. Pensa em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz.